Oi, gente. Boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Então, hoje eu queria trazer, é um tipo de um esclarecimento, um alerta, lembrar, né, as pessoas de uma coisa que eu considero importante, porque às vezes a gente vê isso não só com relação à questão dos centros espíritas, mas com relação a muitas outras coisas. Gente, não existe um centro espírita melhor do que o outro, certo? Então, às vezes as pessoas dizem assim: ah, aquele centro espírita é melhor do que aquele outro lá, né? Aquele ali faz isso, faz aquilo outro. Aquele outro faz aquilo outro lá. Não, gente. Não existe centro espírita melhor do que o outro. O que ocorre é que, primeiro, normalmente nos centros espíritas a gente se sente bem. Por quê? Porque são energias que são trabalhadas, são ambientes onde equipes espirituais estão guardando, protegendo, limpando, organizando, onde existe doação, né, com amorosidade, com carinho, tanto do plano da equipe espiritual quanto da equipe do plano físico. O que ocorre é que muitas vezes uma pessoa vai em um determinado centro espírita e se sente tão bem, e sente que ali é o lugar dela, que é ali que ela quer continuar frequentando. Agora, isso não significa que o outro centro espírita que tem no outro bairro que não seja igualmente maravilhoso. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o ser humano, de uma forma geral, tem essa tendência. Aquilo que eu vou, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco é sempre o melhor. Aquele outro que eu não uso, que eu não busco, que eu não faço, que eu não procuro, aquele outro, não é tão bom. A gente precisa entender que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? Que se em determinado local eu me sinto em casa, talvez o outro não se sinta em casa, né? E às vezes algumas pessoas dentro de determinados centros espíritas chegam e se sentem muito emotivas, né? Às vezes a pessoa chega no centro espírita, se emociona, chora. Tudo bem chorar, tudo bem liberar. Muitas vezes tem alguma questão energética que às vezes até a pessoa não traz para o consciente, que ali, de alguma forma, aquilo ali vai sendo extravasado, vai sendo liberado, né? Ou vem algum irmãozinho com você e você, quando entra ali no centro espírita, aquele irmãozinho já é encaminhado, já é levado e você ficou com a energia das lágrimas daquele irmãozinho ali que estava acompanhando você. Então, assim, eu me senti bem ali dentro porque eu senti uma paz, eu fiquei até emocionada. Eu não sei porque que eu chorei, mas muitas vezes nem é você, é o espírito que você está levando e que chegando lá foi socorrido, foi atendido, né? Então, assim, e não é por isso que um centro espírita é melhor do que o outro, né? O que é melhor para um não é melhor para outro, certo? O centro espírita certo para você é aquele com o qual você tem afinidade, identificação, aquele que você chega e se sente em casa, aquele que você consegue, que sente que tem entrosamento, conexão com os trabalhadores, com a equipe espiritual que atua naquele grupo ali. Então, isso é uma coisa bem importante para que se tenha consciência, tá certo? E assim também a gente pode estender essa observação, esse lembrete, melhor dizendo, para, por exemplo, grupos de amigos, né? Eu sou sempre convidada para ir lá naquele grupo, naquela turma, mas eu não sei, eu acho aquele pessoal meio assim, meio assado, ou tem alguém naquele grupo que eu não me sinto muito bem, eu não gosto do jeito que fala comigo, do jeito que me olha.
por outro lado, um outro grupo muito diferente daquele, mas não por isso melhor ou pior, mas tem algum outro tipo de energia com a qual eu me identifico mais, eu me afinizo mais com as pessoas desse outro grupo, né, que tem uma outra proposta, às vezes, de trabalho, alguma outra proposta de, seja lá do que for, de interação, de brincadeira, né, de conversa jogada fora, né, é um grupo que toca violão, é um grupo que canta, eu não gostei desse grupo de canto, mas eu gostei mais do outro. Então vai naquele que você tem mais afinidade. Agora isso não significa que aquele que você não teve afinidade, que não é legal, né? Nós precisamos parar com essa mania, né? Porque é uma mania que a gente tem. Se eu não gosto, não é bom. Tudo tem que passar pelo meu gosto, tudo eu tenho que gostar, senão não é legal, não é válido, não presta, não tá legal. Então a gente precisa saber reconhecer que existe gosto para tudo e para todos e que o nosso gosto, o nosso querer, o nosso desejo não é o melhor, é simplesmente o nosso. O outro pode sentir, perceber, querer diferente da gente, nem por isso é menor ou é pior ou enfim, seja lá o que for, que não possa ser tão bom quanto o nosso. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre esse assunto e trazendo esse assunto justamente também aí um pouco com relação à questão dos centros espíritas, né? Muitas vezes as pessoas vão no centro espírita, vão tomar passe, né? E aí na hora do passe ficam escolhendo a cadeira que vão sentar, porque eu não gosto muito daquele passista, eu vou sentar no outro. Aí acontece alguma coisa que a pessoa está sentadinha ali, mãozinha para cima, olho fechado, e de repente acontece alguma coisa que os passistas têm que trocar, seja pelo motivo que for, trocar de posição. E aí justamente aquele que eu não quero receber o passe, porque eu não gosto muito daquela criatura ali, daquele passista, ele me dá o passe. E aí eu recebo aquele passe e me sinto maravilhosamente bem. Às vezes eu saio sem olhar para trás na hora que são liberados do passe, eu não olho para trás e nem vi que aquele que me deu o passe é justamente aquele passista que eu não vou muito com a lata dele, não simpatizo muito com ele. Então, gente, a gente precisa ficar meio ligados aí nessas nossas preferências ou nessas questões que a gente implica, né? Que a gente tem aí uma certa resistência. A gente precisa começar a se perguntar o porquê que a gente implicou, o porquê que a gente acha isso ou aquilo, né? Não simplesmente dizer porque eu não gosto, porque eu não acho legal. Não. O que tem por trás do eu não gosto, eu não acho legal, eu não me sinto à vontade, ou eu não quero? Né? Tá mais do que na hora da gente começar a se perguntar o porquê de muitas coisas, mas das coisas que estão nascendo dentro de nós mesmos, não é mesmo? Porque nasce muita coisa, brota muita coisa de pensamentos, de sentimentos, de emoções em cada um de nós, e uma boa parte das vezes a gente nem sabe o que tem por trás desses sentimentos, dessas emoções, a gente nem para se escutar, a gente não para se ouvir, a gente não para se perceber. Então é isso. A minha conversa com vocês hoje era essa, para deixar vocês com, como é que diz assim, com minhoquinhas assim, né? Aquela curiosidade de você com você mesmo ali. Então vamos nos decifrar, tá certo? Essa é minha sugestão para todos nós e o que eu falo para vocês serve naturalmente para mim também. Então é isso, gente. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de luz, de paz, de amor, carinho, tudo de bom para cada um de vocês, hoje e sempre. Que assim seja.